Olá, está no ar mais um programa, o Fala Vereador, mais uma edição, e hoje conosco está o vereador Thiago Fernandes. Vereador, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Vereador, eu gostaria de falar sobre uma questão atuante sua aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, que tem sido justamente esse enfrentamento, né, com relação àquilo que é público junto ao Ministério Público do município, né? O Ministério Público Estadual aqui no município atuante, né? E eu gostaria de saber, vereador, sobre essa questão da participação, né? Até que ponto é uma atuação parlamentar, até que ponto o Ministério Público entra na parte que lhe cabe, no caso jurídico falando, e nesse momento, né, onde está o limite aí da atuação parlamentar e onde que entra o Ministério Público e aí, no caso, o próprio vereador, o próprio parlamentar se recua nesse momento? É importante a população que nos acompanha, esse é um espaço que a gente pode falar mais abertamente ao público, direcionado a você que nos acompanha, que o vereador ele tem uma atribuição específica, algumas atribuições específicas concedidas a ele por meio da lei orgânica do município. E dentre outras, e várias que são as atribuições de um parlamentar no âmbito municipal, é de promover as fiscalizações perante os atos, gastos, contratações e diversos atos no todo do poder público municipal executivo. Nesse caso, nós começamos a desempenhar o nosso trabalho, desde que, como acompanhamos diariamente, as publicações de editais, de contratação, a todas aquelas que são feitas diariamente no Diário Oficial do município, quando também recebemos por meio de denúncias, aí já nos requer uma investigação mais aprofundada, quando existem possíveis ilícitos ocorrendo nas finanças públicas do município de Uberlândia. Então, a atuação do Ministério Público, ela começa quando algum vereador, no desenvolvimento das suas funções fiscalizatórias, entende que existe a possibilidade, ou por meio de uma denúncia, ou por meio de uma interpretação de algo que ele está vendo acontecer na cidade, ele pode, se assim entender, solicitar por meio de representação que o Ministério Público possa proferir ali não só pareceres, mas principalmente também proceder com investigações. Então, nesse caso, ela começa porque, às vezes, um vereador ele é muito limitado, até porque ele também não tem poder de polícia. Ele não pode, por exemplo, fazer um inquérito, ele não pode convocar, a não ser por meio de uma CPI, uma investigação como as forças e as autoridades competentes o fazem. Então, nesse sentido, nascem, muitas das vezes, as representações dos vereadores ao Ministério Público. Vereador, com relação a essa questão, né, da atuação, quem identifica, no caso, quem presta uma denúncia, no caso, parte do vereador, né? Parte, sim. Quer dizer, a iniciativa do parlamentar. Exato, cumprindo as suas atribuições. Mas não há nenhum julgamento levado até ali, né? Então, quer dizer, o vereador não conclui nada do que está acontecendo e apresenta para o promotor. Sob pena, inclusive, se de fato fizer, incorrer até no crime de denunciação caluniosa, porque eu não posso imputar um crime a alguém sem ter como provar e, de fato, determinar que aquele agente, ele praticou ou não aquela conduta tida como ilícita. Então, quando apresentamos as nossas denúncias, elas são feitas em cima de suposições e de indícios. E é por isso que, quando entramos com essas denúncias, pedimos para que seja procedida a devida investigação com força e caráter jurídico, policial, quando for o caso, para que restem comprovados ou não aquilo que supostamente apresenta indícios de estar acontecendo quando de possíveis práticas ilícitas. Quando há suspeita aí, né, no caso de desvios, né, de falta de quebra de contrato, nesse sentido, quer dizer, é a população que deixa de ter o benefício e é oneroso para o município e, de fato, é necessário prestar conta daquele recurso. Né? Com certeza, e são dois institutos que o vereador ele pode utilizar e é importante que a população saiba. Diante de uma situação supostamente tida como uma prática
supostamente criminosa diante de um ilícito, o vereador ou ele pode promover uma CPI, ele pode entrar com uma CPI na casa pedindo para que essa investigação seja feita pelo parlamento, ali também de acordo com as leis e as normas estabelecidas para tal, já contidas tanto na Constituição quanto na lei orgânica do município, ou podemos pedir e solicitar por meio do Ministério Público que seja feita a investigação. Via de regra, como às vezes o grande número de demandas que chegam são elevados, sempre abrir uma CPI para poder investigar um caso ou uma denúncia, ela acaba que onera muito o poder público. Então, como nós já temos as autoridades constituídas também com papel fiscalizatório como o Ministério Público, muitas das vezes nós preferimos, então, até para a economia do Legislativo Municipal, ofertar essas denúncias ao Ministério Público. Agora, quando elas tomam contornos maiores e os desdobramentos nos levam a crer que a organização criminosa pode ser maior do que aquela que até inicialmente a gente tinha a suposição que seria, aí já passa a ser pertinente uma CPI, até mesmo para poder auxiliar nessas investigações que passam a ser feitas em âmbito judicial. Vereador, quando há suspeita, com quem que o vereador conta com a colaboração? Nesse caso, como foi o caso recentemente que vimos, é um funcionário público ou também o próprio gabinete, uma própria assessoria jurídica, para que se leve uma peça que de fato não venha ocorrer ao contrário, né? Quer dizer, aquela denúncia ali ela é infundada e o próprio vereador que sofre a pena. Eu acho que justamente o vereador, o agente político, nesse caso, exercendo a sua função fiscalizatória, precisa de ter a responsabilidade e também não pode praticar na sua denúncia nenhum ilícito. Então, é por isso que nós temos uma assessoria jurídica para o tal, que nos dá o subsídio e o amparo para que não possamos cometer nenhum tipo de excesso e até pré-julgamentos, que também nós não podemos, até porque a própria Constituição, ela prevê o processo da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Então, nós sabemos que são garantias constitucionais dadas a qualquer cidadão. Então, neste caso, quando nós vamos fazer essas peças, levando em consideração toda essa questão jurídica já vigente no país, a gente toma todos os cuidados de colocar que justamente são fatos que apresentam supostos indícios e que, portanto, para serem confirmados, precisam de ser investigados. Agora, é importante que a população saiba também que o Ministério Público ele tem ele tem promotorias específicas para cada ramo de atividade fiscalizatória. Por exemplo, se eu quiser apresentar uma representação, alguma coisa referente a direitos do consumidor, existe a Promotoria Pública do Consumidor. Se for referente à questão do patrimônio público, a dilapidação do patrimônio, mau uso do dinheiro público, eu tenho a Promotoria do Patrimônio Público. Agora, se houverem nos indícios e nas suposições fatos que nos remetam a crer que possivelmente pode ter organização de mais pessoas, seja tanto a nível privado como público, nós podemos fazer ao GAECO, que justamente vê as organizações criminosas. Então, nós temos ali as diversas atribuições e também temos que entender, se eu estou falando de algo que requer um dinheiro que vem do governo do Estado, que vem de uma receita da própria prefeitura, eu tenho o Ministério Público do Estado. Se eu estou trabalhando com alguma verba federal, veio de algum convênio do Ministério da Saúde, veio do SUS, aí já é Ministério Público Federal. Então, nós temos todas essas atribuições que, com certeza, nossos assessores jurídicos e também os que nós temos afetos às áreas vão dando todo o suporte para que o trabalho possa ser feito de maneira efetiva pelo vereador. Vereador, antes de falar sobre aí a busca do êxito, né, daquilo que o parlamentar busca e também os órgãos aí institucionais envolvidos na questão da apuração de denúncia como o Ministério Público, e no caso a busca desse êxito para tornar, né, os fatos transparentes, antes de falar disso, quando você traz a denúncia, por exemplo, que também aqui na Câmara Municipal foi vivenciado propriamente pelo senhor, quer dizer, foram denúncias que foram trazidas ao plenário da Câmara Municipal antes mesmo delas chegar às mãos da promotoria. O que o senhor viu? Quer dizer, vieram primeiro, o senhor recebeu uma denúncia, isso foi trazido ao plenário, foi todo um processo até... É importante porque um dos institutos que o vereador tem, atribuído também pelo regimento interno da Casa e Lei Orgânica do município, é o de fazer requerimentos de pedido de informação. Então, dificilmente alguma
alguma representação nossa vai nascer sem a gente instruir alguns requerimentos de pedido de informação, porque nos chegam as suposições, às vezes nós precisamos de documentos públicos que nos comprovem tais, que pelo menos nos subsidiem, para que a gente possa entender o valor que foi gasto na obra, quando, quem foi contratado, se houve editamento. Então nós precisamos de, muitas das vezes, solicitar esses documentos ao Poder Público Municipal. Então, quando eu comecei a falar disso aqui na casa, especificamente da denúncia que eu fiz, apresentando ali possíveis irregularidades no DEMAI, ela realmente começou a nascer desses requerimentos de pedido de informação, dessas que seriam as primeiras denúncias que chegavam no nosso gabinete, nos dando conta que poderia estar tendo possíveis práticas de ilícitos que já haviam sido cometidas e que, por consequência, algumas ainda acontecendo até os dias de hoje, ali envolvendo o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Então, nós começamos aqui no plenário. Quando chegamos a representar ao Ministério Público, que já tínhamos pelo menos um mínimo de documentos e de instrução probatória para poder já ofertar essa denúncia, nós também, depois de fazer e de protocolar no Ministério Público, também falamos, mas aí a gente já começa realmente a talvez não dar tanta publicidade à matéria, até mesmo para que não atrapalhe nas próprias investigações que passam a serem instruídas a partir de então. Então, realmente, às vezes a gente chega no plenário antes porque começa tudo em cima de requerimentos aí, de pedido de informação, de esclarecimentos e até mesmo solicitando cópia de documentos. Agora a gente parte para essa questão aí do êxito nas investigações. É claro que esse êxito, ele não é traduzido na questão de que, que bom que está acontecendo isso. De fato, não é isso. O êxito está no esclarecimento dos fatos, né, vereador? E quando você, acredito que não são só uma denúncia, outras denúncias, ou no caso o senhor poderia falar como um parlamentar, um político, né, representando um político com relação a essa expectativa de que realmente um órgão maior como o Ministério Público vai ser capaz e vai ter autonomia de esclarecer aquela situação e os fatos e tomar as decisões cabíveis. Essa expectativa, porque nem sempre ela tem êxito, né? Acontece da investigação ficar pelo caminho e de ser arquivada e as pessoas sabendo que ali há coisas obscuras e confusas. Ou pelo menos havia suposição de tais fatos, né? Realmente, o que eu acho que frustra às vezes qualquer investigação é quando existe fortes indícios e que aqueles indícios não conseguem ser comprovados, né? Isso traz realmente uma sensação de injustiça, talvez, ou até mesmo de tristeza, porque, na verdade, o que você bem disse quando começou a fazer a pergunta, e que eu gostaria de deixar bem claro à população de Uberlândia, é que em nenhum momento nós ficamos felizes e contentes de ver o que acabou até o momento subsidiando a denúncia, porque também nós somos obrigados a dizer aqui, é importante que a população saiba que não houve nenhuma condenação, né? Apenas o início de um processo e foi ofertada uma denúncia que foi aceita em âmbito judicial, que preventivamente já procedeu com algumas prisões de caráter preventivo, mas que todos os réus ali até então apontados têm todo o direito de exercer a ampla defesa, o contraditório, e só podem ser considerados condenados depois de sentença que os condene em último grau de recurso e depois que a mesma seja transitada em julgado. Até lá, são réus suspeitos de terem praticado crimes. Mas isso não nos deixa felizes. Por quê? Porque o que nós vimos, na verdade, até então, que já podemos dizer que após a nossa denúncia, já podemos até constatar, porque de fato houve até parte já isso, até confessado por algum dos réus que estão presos, e já foi amplamente divulgado isso para a imprensa através até mesmo da denúncia, é que a população de Uberlândia é que está no prejuízo, porque foram gastos 97 milhões de reais para aquela obra, dos quais esse valor foi integralmente pago, mas o serviço ainda não voltou para a população de Uberlândia na sua totalidade, que hoje está aí tendo uma estrutura muito, mas muito comprometida no que diz respeito ao saneamento e à distribuição de água potável na cidade de Uberlândia, que tem em suas diversas instalações muitos vazamentos, que isso é um crime que acontece diariamente na cidade de Uberlândia, onde água tratada, potável, que muitas das pessoas já dizem, ambientalistas têm falado isso de norte a sul do mundo, que a água será o bem mais precioso do planeta dentro de pouco tempo. E em Uberlândia
infelizmente, nós estamos tendo um desperdício. Isso já restou comprovado de perto de 200 mil litros de águas que estavam sendo jogados ralo abaixo por dia, e isso fruto dessa obra que foi feita de maneira irregular e muitas das vezes sequer foi feita. Vereador, infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas acredito também aí que o que coube a sua parte já está no Ministério Público, dali agora o senhor não tem mais nenhuma interferência, quer dizer, a investigação cabe, né, ao órgão o qual é habilitado para isso, né, vereador? Isso. Só as considerações finais é porque, ainda fruto dessa denúncia, novos fatos chegaram ao nosso gabinete e novos documentos, e também nós estamos essa semana procedendo com um protocolo também junto, e em primeira mão eu falo com vocês aqui já, para o GAECO também, de possíveis novos fatos e possíveis novos indícios que levam a crer ao que tudo indica que, se restarem comprovados, a organização criminosa ela agiria até em alguns outros setores também do poder público. Mas, porém, chegou, ainda precisa de ser dada a devida investigação, ver se cabe dentro desse processo, se numa outra investigação à parte, nós iremos, mais uma vez, levar ao conhecimento das autoridades por meio de representação e aguardar todo esse desfecho. Ok. Vereador, nós agradecemos a sua participação, esperamos tê-lo conosco aqui novamente. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada a você, telespectador.